Salve, salve, família Vida Veda, projeto 0800, episódio. Já me perdi. 340? Alguma coisa assim. 340, projeto 0800, de segunda a sexta, às 0800, 8 horas da manhã, do horário de Barueri, em São Paulo, aqui no Instagram do Vida Veda para vocês. Horário de Barueri, trazido para vocês por Fê_M Felizardo. Hoje aqui nessa sexta-feira gloriosa, dia 22 de maio, na qual eu vou ter uma convidada maravilhosa. Deixa eu ver se vocês me ajudam a encontrar aqui o arroba. Como é que é o arroba? Bebê Sem Fralda. Cadê a Fernanda? Fernanda, Cíntia Marrivale, Ricardo Barreto, Mari Salamu, Jane Berger, Chaves 1122, Heloísa Rodrigues, Jack Melzer, Caroline Dalcin, tudo bem? Eli Alonso, Josiane Cruz, Vabi Lopes, bom dia, minha querida, tudo bem? Beth Schmidt, M. Felizardo, uhul, consegui, você foi a Felizarda de hoje. Quantas vezes você já ouviu esse trocadilho na sua vida? Ah, não foram 1000, não foram 10.000. Deve ter sido quase todo dia. Juroe, good morning. Tudo bem, Juroe? Kátia Guzmão, 001, Joema Pova, João Diório, Turma Pracruta e hashtag F4P, Evandro Aju, Sola Franca, Carla Nutri, franciswilliams.br. Seu endereço é franciswilliams.br mesmo, Francis? Diretamente de Patos de Minas aqui, no Instagram do Vida Veda para vocês também. Débora Oficial, Juni Alves, finalmente online. E aí, Juni, tudo bem? Armazém Manjericão, Alice Max. Gente, cadê a Fernanda? Fernanda, tô te catando, hein? Raquel Rode, Juan Diório, Ina Marinho, Bruna Rios Salves, Brunário Salves, Carla Fortuna, tudo bem? Udina Itália, ai ma che bene, Márcia C. Macedo, bom dia, da Casa da Larinha, de São Paulo, que maravilha, manda um beijo pra Larinha. Tatix, Jussara Verônica, Repassinato, hashtag Turma H, e a galera dos cursos do F4P, TSS na área, Viviane Márcio Fábio, tô catando, hein? Doutora Catherine Ribeiro, bom dia, tudo bem? Lari Leão, e aí, que maravilha, Silvana Santana 58, Andarilha Fly, namastê, Simone Mitsushima, que bom, gente. Fernanda Mendes.br, bom dia de Maragogi, tudo bem? Sandra Cavalcante, Creso H, e aí, Dom Creso, tudo bem? Que bom, gente. Márcia Fornaciari, Sandra Cavalcante, e aí, paizão, tudo bem? Gente, pra quem não sabe, ó, quando você sabe que seu dia tá bom, quando até sua família aparece na sua live pra prestigiar. Bom dia, tudo bem? Gente, eu não tô achando a Fernanda. Clarice Batu, se você tá aí, me ajuda, porque eu não tô achando a Fernanda. Bebê Sem Fralda, mande uma mensagem, manda um oi aí, sei lá, pra gente. Miss Vans, bom dia de Sintra, tudo bem? Minha melhor versão, bom dia, meu doctor preferido, tudo bem? Um dos meus Instagrams, nomezinho dos Instagrams preferidos. Minha melhor versão. Chego no trabalho, a primeira coisa que faço é ver a sua live. Ai, que máximo. Obrigado, Cíntia, pelo carinho. Nádia Melo Dal Paz. Anitta 179, que bom. Patti Engler. E aí? Maria Cecília Jorget, Maria Temassoler. Tudo bem, gente? Que bom. Bom, eu tenho uma convidada hoje. Essa é a real, tá? Então... Ah, pronto. Ah, apareceu. Bebê Sem Fralda. Gente, melhor... Fala sério. Olha que melhor de hoje. Fernanda, vamos ver se a conexão nos permite. Gente, eu tô com a cara de cansado hoje, hein? Eu dormi muito pouco. Acho que estamos, hein? Bom dia! Aê! Tudo bem? É, Bom dia, bom dia. chegando.
Aqui na Bahia, com chuva, a conexão é um pouquinho mais devagar. Sei, sei. Não tem problema porque eu tô em Berlim e a conexão também tá bem esquisita nos últimos dias. Então, tamo junto, tá Beleza, tudo certo. ótimo. Cara, as pessoas talvez não te conheçam. Fernanda, seja muito bem-vindo ao Projeto 0800. Queria aproveitar para ir nesse iniciozinho, tirar a oportunidade de se apresentar para as pessoas, falar um pouquinho que história é essa, que bebê sem fralda é esse, minha gente? Ah, então tá. Bom, a ideia é essa, né? Bebê sem fralda. Como assim? Isso não é possível. Sim. Então, quem já acha que é possível já é selecionado ali e já parte para a próxima fila. Agora, quem será que isso é possível? Já fica nessa fila, a gente explica que não precisa ficar sem fralda. Sim. O nome é realmente só para gerar essa curiosidade, né? Legal. O projeto surgiu em 2014, quando eu engravidei da minha filhota. Eu sempre tive essa pegada ecológica, né? Sim. E mais naturista. Então, a minha filha nasceu em casa, ela foi amamentada exclusivamente até 6 meses, prolongadamente até 3 anos, né? Então, a gente tem toda essa pegada. E quando batia a reflexão sobre as fraldas, aquilo não condizia com o meu estilo de vida e as minhas percepções do mundo. Sim. Aí, bom, surgiu a ideia das fraldas ecológicas, fraldas de pano. E eu era uma mãe solo, vivendo num apartamento, num grande centro, né? Eu estava na região metropolitana de Florianópolis e não tinha máquina de lavar. Nossa Senhora. Usar fralda de pano. Mas parecia uma ideia boa. Aí aquele pensamento questionador, como é que era antes das fraldas? Maravilhoso. Aí cheguei na tal Elimination Communication, comunicação de eliminação, e na América Latina, em algum momento, foi traduzido para higiene natural. Ah. Esse negócio de higiene natural também não bate muito, porque tem gente que acha que é para fazer desodorante caseiro. Ah. Que confusão. É uma confusão. Então, vou resumir, Matheus, porque eu sei que tem muita gente que não faz ideia do que a gente está falando, Sim, tá? e quebra isso tudo. O que é higiene natural, né? Que coisas são essas? Vamos lá. Pra mim. Agora você vai ter que me segurar, porque depois que eu falo, não paro Não, mais. estamos aqui para aprender. Beleza. Higiene natural nada mais é do que uma assistência ao processo de evacuação dos bebês, certo? Então, não é um desfraude precoce, não é forçar a criança a usar o banheiro, não é treinamento esfinteriano. Sequer pensamos no treinamento esfinteriano, que é uma coisa que vem lá no futuro. É só e somente só uma assistência de banheiro desde o nascimento. Por quê? E como? Porque a gente enxerga o organismo do bebê como um mini humano. Claro. Esse é um termo que eu uso bastante. Quer dizer, o bebê humano, perfeito, Sim. né? Nós, mulheres maravilhosas, multiplicamos células até fabricar um mini humano. Como? Olha que coisa, Gente, como isso é possível? bem com unha o bichinho, sabe? Possível. Cabelo. Não, maravilhoso. Todo o sistema nervoso central já é formado lá na gestação. Quando esse mini humano nasce, ele está em perfeito funcionamento, a menos, claro, que tem alguma má formação congênita, isso aí tudo a gente sabe que existe, não está descartando. Claro, Mas no processo geral, é um mini humano perfeito. Dentro disso, esse mini humano, ele tem todos os processos do corpo humano. claro. Quer dizer, ele precisa se alimentar, ele precisa descansar, ele precisa dormir, ele tem essas necessidades fisiológicas. A diferença, Matheus, é que com a nossa modernidade, com o advento das fraldas, que as de pano mesmo surgiram em 1970, né? É moderna a coisa. Soluções em tecido deve ter 300 anos. Então, como é que era antes disso, né? Antes, nós víamos o corpo como um corpo humano perfeito e realizávamos o atendimento das necessidades fisiológicas. Então, a higiene natural, ela vem para ver o bebê como um organismo perfeito integrado, compreender esse funcionamento e realizar o atendimento diante da necessidade que a criança tem naquele momento. Então, se o meu bebê precisa mamar, eu, enquanto cuidador principal, eu vou dar mamar ou alimentá-lo diante das capacidades que ele tem. Eu não posso dar uma banana para um bebê de 2 meses. Por quê? Porque a ciência já estudou que até os 6 meses o ideal é que seja o aleitamento materno exclusivo ou artificial exclusivo, por causa da maturação fisiológica e tudo mais. E da mesma forma, quando eu tenho no orifício de
expulsão de tudo aquilo que passou pelo corpo inteiro, eu tenho um tampão, eu tenho uma fralda. Então, como que esse corpo vai realizar esse processo fisiológico da maneira natural para a qual ele foi desenvolvido? Então, Matheus, eu sempre trago o exemplo assim, ó. Imagine que eu preciso nesse momento vomitar, que é algo fisiológico natural, meu corpo precisa realizar uma expulsão, e vem alguém e tapa a minha boca. Sim. O que vai acontecer com esse vômito? Primeiro, ele vai tentar sair de alguma maneira, né? Pensando que lá para a bundinha, uma fralda, ele vai sair um pouco. Claro. E o que meu esfíncter esofágico faz nesse momento? Ele engole, ele retroalimenta, porque ele não tem uma possibilidade física, dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Sim. Então, o que acontece com esse cocô? Ele volta, ou ele sai em suaves prestações ao longo do dia. Então, você acha que tem um recém-nascido que vai sujar 12 fraldas? Porque, na verdade, 8 delas é o mesmo cocô que está parcelado. Gente, calma. Repete esse negócio aí, porque eu acho que você entrou num lugar agora do. Eu já acho que a maioria tem 170 pessoas ao vivo agora, 160 devem estar assim. O que essa mulher está dizendo? Como assim? Porque fralda é óbvio. Ninguém nunca tinha pensado, ó, e a assessoria familiar falou, nunca tinha pensado nisso. A gente achou, Fernanda, que o ser humano foi criado lá no jardim do Adão e Eva, foi criado, e a Pampers foi criada ao mesmo tempo. Então, pelo visto, pelo que você está sugerindo aí, que para muitas pessoas vai ser meio radical, então assim, primeiro, galera que está assistindo agora, calma, vamos respirar todo mundo junto, porque o primeiro impulso sempre é a reação, rejeição negativa, sair correndo e deletar o negócio. Então eu vou como a tua proposta ela é muito interessante e eu acho que vale a pena esse tipo de mudança de perspectiva, independente da pessoa que está escutando, ela ter bebê ou não ter bebê, ser mulher ou ser homem, é uma questão assim que eu acho que é mais profunda do que a questão da fralda, que é a questão do que você acha que é óbvio, que não é óbvio. É parar para fazer uma releitura sobre a vida. O que você entende da realidade, às vezes, não é bem assim. Então, Fê, cara, rebobina 2 minutos e vamos falar de novo sobre essa questão aí do... O bebê acaba fazendo cocô com mais frequência porque você está botando uma obstrução ali no caminho, que pra gente do Ayurveda é tipo assim, 4.000 anos a gente está falando, não obstrui a passagem natural do fluxo das coisas. Mas repete essa pegada que eu acho que isso é muito tipo explosão mental para uma galera. Então vamos lá. Eu tenho aqui um filhote de humano. Ai, que maravilha. Brincadeira, mas esse aqui é o Martim, pescador. Ele chegou agora para os nossos vídeos. O projeto já tem 6 anos, né? Minha filha já tem 5. Ela saiu das fraldas com 11 meses, mas é agora que a gente está intensificando aí na divulgação do método. E tem um detalhe, Matheus. Ele é embasado cientificamente. São muitos estudos já em várias plataformas, PubMed, Cielo, de psicologia, anatomia, biologia, tudo que é tipo de linha do conhecimento já está comprovando cientificamente isso que eu estou aqui falando, né? Então, e também não precisaria, porque é só a gente pegar um livro de anatomia e ver como é que funciona. Vamos lá. Como é que é o processo de alimentação? Entra alguma coisa aqui. Sim. Vai deglutir, vai passar pelo esôfago, vai chegar no estômago, passar lá pelo duodeno, o intestino fino, o grosso, e vai chegar no reto. O que é o reto? O reto é um compartimento do corpo, tá? Então, para a gente poder visualizar o reto por dentro, a gente pode, já que a gente está nessa linha mais da humanização, do parto e tudo, vamos visualizar a vagina por dentro. Tá? Tem músculos, é um canal. Então, o reto, ele também é um canal. Só que ele é um canal último de todo esse processo alimentar, ele é o último compartimento. E aqui é bolo alimentar, e lá embaixo é bolo fecal. Ou seja, o organismo já viu tudo que tinha que ver, já absorveu tudo que tinha que absorver, e ele decidiu inteligentemente que está na hora de expulsar. Sim. Só que aí tá na hora de expulsar e o nosso mini humano não tem condições de se comunicar verbalmente. Claro. Oi, ó, tá pronto meu cocô, nem tão pouco de levantar e resolver por conta própria. Claro.
Da mesma forma que esse meu bebê não pode ir até a cozinha e preparar uma mamadeira para ele. Então, quem é que Sim. faz isso? Nós, cuidadores. Então, a ideia da higiene natural é compreender esse organismo mini-humano como um organismo perfeito, tá? Compreender esse sistema de funcionamento fisiológico, que é a lógica do físico, e entender que a partir do momento que foi feito todo esse processo e que o bolo fecal está no reto, que é o compartimento último, para ser expulso, se eu não proporcionar essa saída, ele não vai sair do jeito correto. Sim. Além disso, tem o ângulo, né, Matheus? O ângulo ano-retal. Como é que é o nosso reto? O que acontece com o nosso reto? Para que a gente não fosse humanos como um barril furado que faz cocô o tempo todo, sem controle nenhum, o nosso corpo inteligente realizou mecanismos, preparou mecanismos para que isso não acontecesse. Um deles é o ângulo ano-retal. No reto, que é quando tá lá, todo o bolo fecal aqui, eu tenho como se fosse um elástico, tá? Então, vamos supor, aqui, eu vou pegar essa bonequinha da minha filha, é o reto, tá? Imagina que é o reto, e aqui dentro tá cheio de cocô. Então, eu tenho, tipo, como a bexiga não tem também um elásticozinho, que tem idosas que precisam colocar de novo aquele elástico artificial, pronto. A gente tem como um elástico aqui. Quando eu fico na posição fisiológica, que é mais ou menos 45 graus entre joelho e barriga, como é que a gente faz cocô hoje? 90 graus. Sim. Tá errado. Pra gente também. Grávida, se tiver grávida assistindo a gente fazer cocô, coloca um banquinho na frente do vaso e eleva as pernas. Então, quando eu elevo as pernas, esse elástico que está segurando o meu reto para impedir que essas fezes, ele vai soltar, e aí as fezes vão ficar liberadas para sair. Então, como que é esse ângulo ano-retal? Ele vai ser encontrado nessa posição aqui, ó. Então, enquanto eu estou em pé, o meu reto está assim e tem um elástico segurando ele. Quando eu dobro a minha perna, o elástico solta e o reto libera. Pronto. Esse é um. Aí tem outra questão, Matheus. Eu acho que a tua conexão tá parada e, como eu tô me vendo, eu vou continuar falando. Não, eu tô te ouvindo, tá? Às vezes dá uma falhinha aqui ou outra ali, mas eu tô te escutando. Então tá. Bom, essa é uma das premissas, a questão de dizer, olha, como que funciona o corpo, como que o reto foi desenvolvido para funcionar e o que que a gente está fazendo. A gente está impelindo um bebê fazer cocô com o corpo horizontalizado, às vezes deitado. Então, além do impeditivo da fralda aqui, tem o próprio corpo, o peso corporal do bebê. Ou ele está no meu colo e eu estou segurando assim, apertando a bunda. Ou ele me Sim. apresenta aquilo que eu acho que é cólica. A gente já tem um estudo de 2016 de Geraldine Jordan, onde ela diz que todo e qualquer sintoma é do que um sinal corporal de necessidade de fazer cocô. Ah, Então, quando tu tem um bebê com cólica, qual que é a tendência? Tu apertar a barriga, apertar mais as fraldas com medo que venha um cocô explosivo e, pior ainda, medicar um processo natural. Então, o que que a medicação faz? Olha que perigo. A medicação, quando então eu me alimentei, o meu cresceu, já passou por todo o processo interno corporal e ele está pronto para sair, o que que acontece ali? Dentro disso, peraí, só um pouquinho, tirar um negócio aqui do meu pé. Dentro disso, se eu impeço de sair, e além disso dou uma medicação artificial, geralmente se utiliza o Luftal. O Luftal, ele tem poli não sei o que lá, que vem do petróleo. Então, o movimento peristáltico do intestino que está trabalhando para fazer assim, ó, que é aqui tem um bolo fecal e aqui tem outro. E aí o intestino faz o movimento peristáltico que é para trazer esse bolo daqui para cá e daqui para cá, fazer todo o processo para ir para o sim. reto, para ficar pronto para sair. Se eu dou uma medicação para essa criança, aquele movimento peristáltico faz assim, ó. Para, estaciona. Então, o que que eu faço com esse processo que estava preparando? Então, aquela cólica, aquela criança que estava chorando, ela para de chorar. Só que um efeito placebo é uma solução imediatista que me gera um problema maior depois. Ou seja,
Eu tinha movimentos peristálticos, eu dei a medicação, o movimento parou, a criança dormiu, descansou, sei lá o que aconteceu, mas o corpo humano que estava fazendo um trabalho natural, impedido de fazer. Aham. E aí, o que vai acontecer? Quando ele acordar de novo, quando voltar os movimentos, vem de novo aquela cólica. E daí ela vem maior. Ah. E o que a cólica faz? Ela eleva os níveis de cortisol do bebê. O bebê fica estressado. E que o nível elevado de cortisol do bebê leva o cortisol da mãe. E aí zoa tudo. Aí, se tem o companheiro em casa, vai do companheiro. Só que assim, ó, cortisol é incompatível com todos os outros hormônios que a gente precisa num pós-parto imediato, né? Como é que eu vou produzir a prolactina? Eu preciso da ocitocina, entendeu? Então, a ocitocina é incompatível com a adrenalina. Então, quer dizer, se a gente não entende todos esses processos internos dentro do corpo do nosso bebê, a gente acha que tem um bebê que chora o tempo todo, que tem cólica, que tá com dor. Eu não sei o que meu filho tem, eu conheço famílias que levam em benzedeira, em osteopata e não sei o que, e medicam e tratam aquela criança como se fosse defeituosa. Sim. Quando, na verdade, a única coisa que o bichinho precisa é fazer cocô, em paz, com a posição correta. Sim. Então, é básico, entende? Então, assim, mas eu não quero praticar higiene natural, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho jeito para isso. Beleza, mas então, quem sabe você pode, pelo menos, proporcionar posição para o bebê. Você está vendo que está se contorcendo, você está vendo que ele está com dificuldade. Será que não dá para você, pelo menos, segurar o seu bebê assim? E já que você está segurando assim, será que não dá pelo menos para soltar a fralda um pouquinho? Muito louco. Entendeu? A gente que trabalha Então, na com, a verdade, gente que vê pacientes em hospital, por exemplo, pacientes mais velhos, né, ou pacientes que perderam o controle, que precisam usar fralda, um grande problema que a gente tem é porque o paciente ele está fraldado e deitado, por exemplo, na cama ou num ângulo, e exatamente essa pressão ela gera uma dificuldade em adultos até, nem estamos falando de bebê. Então, quem é profissional de saúde que lida com esse tipo de contexto sabe muito bem, né? Se você tentar, inclusive pessoas, a gente está falando dessa coisa do ângulo, pode parecer meio abstrato, meio esotérico para vocês, mas assim, tenta fazer cocô deitado, por exemplo. A força que você faz não combina, fica esquisito, você faz muito mais força, é muito desconfortável. Então, essa questão do ângulo, ela não só é fundamental para o bebê, como você falou do banquinho, ela é fundamental para os seres humanos, né? A posição natural de defecar do ser humano é agachado, né? Não é sentado, né? As cócoras, né, no caso. Então, maravilhoso, mas calma, o Fê, então eu não entendi uma coisa. Eu percebo algum sinal do meu filho por telepatia de que ele quer ir ao banheiro, aí eu tenho que segurar, aí tem que vir uma pessoa segurar ele. Como é que é esse processo aí? Porque isso está parecendo. veio uma nave Isso é espacial. muito difícil. Eu preciso ter quantas enfermeiras pediátricas, obstétricas especializadas em volta? Como é que funciona esse negócio? Beleza, eu vou te perguntar, vou te devolver com uma pergunta. Vambora. Como que tu sabe que o bebê tem fome? Eu, pessoalmente, sou a última pessoa que você deveria perguntar isso. Pronto, mas uma mãe também não sabe quando ela se torna mãe, nem um pai. Você não sabe quando o seu bebê tem fome, você não sabe quando o seu bebê tem sono e você não sabe quando o seu bebê precisa evacuar. Isso é uma construção da relação. Tá. Mas a gente vai por tentativa e erro. Chorou, teta. Sim. Chorou, teta, chorou, teta, chorou, teta, chorou, teta, chorou, teta. E aí, dentro disso também, muitos dos sintomas, dos sinais de evacuação estão dentro da amamentação. Ah. Você acha que você está com dificuldade de amamentar, e aí você vai no médico que está por fora de tudo e diz assim: ai, mamãezinha, você já tentou de tudo, dá uma fórmula que é melhor, seu Sim. leite está fraco. Porque o seu bebê tá pegando o peito e soltando o peito. Pega o peito e solta o peito. Pega o peito e solta o peito. Pega o peito e solta o peito. É um sinal corporal de evacuação. Um exemplo deles, são vários. Tem Maravilhoso. uma lista de sinais e uma lista de sinais de cocô, Olha só. tá? Outra coisa, o que que você faz quando você acorda, Matheus? Qual é o primeiro lugar da casa que você vai? O banheiro, sem dúvida nenhuma. Também. Será que tem alguém aqui que nos assiste que acorda e não precisa fazer xixi e ou cocô?
Pouco Então, provável. aí entra uma... Então, assim, ó, você não precisa quebrar a cabeça e ficar com a criatura assim, agora é, Sim. e agora não é. Não, você vai construir essa relação primeiro, teoria e prática, né? Como é que eu aprendo a dirigir um carro? Você vai ter que me dizer que eu vou virar a chave, apertar a embreagem, colocar a primeira marcha, ir acelerando, soltando a embreagem. Quer dizer, eu não vou saber dirigir se eu não praticar a É uma direção. construção do relacionamento, então, porque não tem um aplicativo de celular, né, que avisa, não tem uma luz que acende. Estamos desenvolvendo, que a gente tem visão lá na frente. Mas olha só, tem os sinais básicos, tem sinais imperceptíveis e perceptíveis. Maravilhoso. Então, tem sinais que muitas vezes você acha que é birra e é xixi. Ah, Então, dentro de um recém-nascido, por exemplo, você tem momentos chaves. O bebê acordou, no que ele despertar do sono, você já vai tirar a fraldinha e já vai posicioná-lo. Você com certeza vai captar uma evacuação, ou xixi, e geralmente xixi e cocô. Qual que é o horário da bruxa da higiene natural? 5h30 da... olha 5 só. e meia da manhã, o bebê começa. Você Ah. pode esquecer aquilo, ignorar e perder o sono até às 7, 8, ou você toma uma atitude, pega aquela criança, retira a fralda, deixa na posição ideal, oferta, diz, pode fazer cocô, filha, a mãe tá aqui com você. A criança libera o cocô, veja bem, Isso, calma dentro aí, da nossa Fê. Isso é a criança, ela tá de fralda ou você bota ela em cima da privada? Como é que é de esse fralda, negócio? você vai simplesmente, você não precisa pelar seu filho, nem nada, né? Você teria que trocar, entendeu? Porque ele vai fazer cocô, ele Tá. não tem controle interior. Ele vai fazer. O que que vai acontecer? Que não vai fazer certo, não vai fazer bem e não vai fazer tudo. Então, se você proporcionar a opção correta para o seu bebê, ele vai fazer certo, vai fazer bem e vai fazer tudo. Então, por exemplo, se você captar essa evacuação das 5h30, 6h30, a tendência é que seu bebê vai fazer cocô de novo 12 horas depois, que é o Nossa tempo. Senhora. Carla Lino, você precisa ouvir isso. A Carlinha, que é diretora de financeira do Vida Veda, se ela não estiver aqui agora, ela vai morrer. Eu tenho que mandar esse vídeo para ela. Depois ela vem falar com a gente. Então, por exemplo, Sim. aqui, ó, tá vendo? Eu só abri o tip top, só trouxe a calça até o joelho e só fiz isso aqui com a fralda, ó. Eu libero a bundinha e ofereço que o meu bebê fique posicionado com algum Com compartimentinho um embaixo. piniquinho, entendi, entendi. Entendeu? Ou, olha só, não tenho pinico. Ai, tô meio sem jeito para isso. A própria fralda. Deixa a fralda aqui. Mas proporciona um espaço, entende? Proporciona uma liberação física. Sim. E aí, a evacuação vai ser completa, vai ser perfeita. A tendência é que esse bebê, que talvez, o que que ia acontecer? Veja bem, 5h30 começa a remexer na cama, você começa a dar mamar, o bebê fica no peito com aquela chupeitada infinita, que a gente chama de sucção não nutritiva. E aí, vai ser 7, 8 da manhã, você vai estar com uma criança no peito ainda inquieta. Se você tomar essa atitude num primeiro momento, num primeiro sinal, a evacuação é completa, essa criança provavelmente vai tomar um peitinho de 5 minutos e vai capotar de novo até 8 da manhã. Gente, você acabou de mudar a vida de muitas pessoas nesse segundo agora. Vai mudar de todo mundo. Muda a vida de todo mundo. E vai mudar a questão da amamentação, que a amamentação também vai ser mais efetiva, tá? Porque a maioria dos sinais de evacuação estão durante o processo de alimentação. Veja bem por quê. Se o meu mini humano é perfeito e ele tá aqui mamando, certo? O que que vai acontecer? Ele tem um movimento que a gente chama de disquesia, que nada mais é também do que esses movimentos peristálticos que acontecem dentro do organismo. Ou seja, tá entrando o alimento e fazer esse alimento descer. Então, mais ou menos 20 a 30 minutos depois de uma mamada, também vai ter uma evacuação para fazer. Então, quer dizer, a gente pode se aproveitar do relógio biológico da criança, compreendendo momentos chaves. Ou seja, acordou, banheiro. Mamou, deu 20, 30 minutos, oferta o banheiro. Antes de dormir, também oferta o banheiro. Vai trocar a fralda? Já tá ali pelado mesmo?
oferta a posição. Mas essas Entendeu? regras se aplicam a mim também. Eu sigo tudo isso aí que você está falando. Eu comi meia hora, uma hora depois, oferto o banheiro para mim também. Então eu tô nessa mesma regra desse bebê aí. Antes de dormir, você vai ao banheiro É também. praticamente um bebê da maturidade. Pronto, ó, eu já cheguei nesse negócio do sem fralda aí, eu acho, hein? Eu acho que eu já alcancei esse É, patamar. Que na maravilha, Fê. verdade, então, é o quê? É a gente olhar para o bebê de maneira integrada, tendo total empatia e respeito por esse bebê e facilitar acessos para ele até que o que essa criança, com uma consciência corporal do que ela tem, o que ela precisa, o que ela sente. Veja a diferença no caso de um bebê que vai ser fraldado e vai ter esse processo de evacuação silenciado e ignorado no corpo dele. Sim. O que acontece? Primeiro, as sinapses dos neurônios acontecem em maior quantidade nos primeiros 2 anos da criança. Começam lá dentro do nosso corpo, na gestação, e vão aumentando essas sinapses, e as sinapses que, para quem não sabe, é quando a cabeça de um neurônio emenda no rabo do outro neurônio, que é o que faz o nosso desenvolvimento cognitivo, as nossas questões de aprendizagem, memória, capacidades e tudo mais. Movimentos, essas sinapses acontecem em maior quantidade nos primeiros 2 anos. Então, é o momento da gente desenvolver os aprendizados para as crianças nos primeiros 2 anos. Quando eu utilizo uma fralda e ignoro uma necessidade lógica básica, eu vou impelir aquela criança a desenvolver uma aprendizagem sobre aquilo, que é o quê? Se virar como ela pode. Porque ela sinalizou, ninguém escutou, e ela deu um jeito e evacuou. Aquele cocô do bolo fecal, do reto, que era para sair de uma vez só, saiu um pouquinho, travou, porque não tem para onde sair. 2 horas depois, sai um pouquinho, travou, porque não tem para onde sair. Então, essa criança cresce aprendendo a fazer cocô em prestação, aprende a fazer o cocô duro, apertado, impedido de sair. Então, quando ela chegar com 3 anos, vem o pai, vem a mãe e diz: essa criança tá grande, ela já pulou com os 2 pés, agora tá na hora de tirar a fralda. Então, lembra que tu falou que a imagem que a gente tem da criança com uma fralda, põe no Google bebê, desenha bebê, chupeta e fralda. Claro. Só que são o que esses dois apetrechos da modernidade? Silenciadores. Então, qual que é a minha recomendação? Que nós utilizemos as fraldas de forma responsável e consciente. Ou seja, eu tenho a fralda ali para um eventual escape. E também porque eu, como uma mãe moderna, eu não vou passar o dia catando cocô de bebê. A ideia não é essa. A ideia é que eu me coloque como proativa, como auxiliar nesse processo do meu filho, para que ele cresça e se desenvolva conhecendo o corpo dele. Então, essa parte da aprendizagem também não vai dar tilt no futuro. Por quê? Porque o meu filho não vai precisar aprender de uma maneira, se virar de uma maneira, e lá no futuro não vou vir eu ou outra pessoa, ou a creche fazendo desfraude coletivo, que é um absurdo, e dizer assim, ó, bom, isso aqui que esteve na sua bundinha por toda a sua vida, não está mais. E essa maneira que você aprendeu de fazer cocô não é a correta. Agora você vai aprender diferente. Então, o que mais a gente acompanha são crianças de 4, 5 anos que pedem a fralda para fazer cocô, ou que ficam constipadas 5, 6, 7 dias por não terem a fralda. E mais, Claro. o cocô é algo que é excluído da visão dessa criança. O que eu faço quando eu troco a fralda? E boto fora. Então, essa criança cresce, ela não sabe a cara que o cocô tem, ela não sabe o cheiro que o cocô tem, ela não sabe o formato que o cocô tem, porque é sempre um explodido na fralda. Sim. E aí é ignorado, pega e bota fora. Então, aí lá no futuro eu quero mudar, eu quero que meu filho veja o cocô dele, que ele não sabe o que é, eu quero que ele faça em outro lugar, que é um lugar que ele nunca foi, Sim. e eu quero que ele faça certo. Sim. Porque senão eu vou achar que ele tem alguma incapacidade neurológica e começa a levar no psicólogo, começa a levar no psiquiatra, entende que não faz sentido nenhum. Eu disse que eu falava, né? Então eu nem falei tudo que eu tenho pra falar ainda. Não, eu acho que, galera, eu sei que tem um monte de gente com um monte de dúvida também aqui. Vai lá no perfil da Fê, que é bebê sem fralda, sem fraudar, bebê sem fraudar. Tô inaugurando o hashtag Eu Também Sou um Bebê Sem Fralda
hoje, porque eu me vi nessa posição. E, e eu li um livro, quando a minha irmã ficou grávida e ela estava para ter a minha sobrinha, eu li um livro da Ingrid Bauer. Você já ouviu falar da Ingrid Bauer? É essa, Energia natural. é essa mesma A parada. Ingrid Bauer é uma antropóloga e ela viajou o mundo analisando essa relação evacuação com os pais, né? Então, 2001, se eu não me engano, é o primeiro livro dela, eu li também, e eu tenho um livro também de 2017, todo embasado em ciência, um livro digital, super em conta, todo o meu material é gratuito e está disponível na internet, Instagram, Facebook, tem grupo, tem site, tem blog e Pronto. tem YouTube. Tudo de graça para quem quiser. Mas aí tem o e-book, que é um livrinho digital, na verdade, que tem 109 páginas, todinho embasado em ciência, tudo referenciado. Então, para quem talvez quer facilitar, junta tudo, pega o e-book e está lá no e-book também. Mas a Ingrid Bauer, ela é a mãe da higiene Ah, natural. legal, porque eu tenho um livro dela que chama Diaper Free, né? Sem fraldas, né? Que é. Isso. Porque eu estava pesquisando exatamente isso quando a minha sobrinha estava para nascer, tentando questionar esse modelo normal que a gente pensa, que é um monte de fralda, tem que usar, não tem muito jeito. A alternativa é o que minha avó fazia, que era fralda de pano, mas dá um trabalho desgraçado, nananã. E eu sempre, da minha natureza, da pesquisa dentro do Ayurveda e tal, de tentar questionar, né? Calma aí, mas há 3.000 anos atrás, o que as pessoas faziam, né? E não tem essa descrição nos Samhitas, por exemplo, de fraudar, não tem nada disso. Só que também não explica essa coisa da posição, não tem esse tipo de cuidado, né? O Fê, tem um monte de pessoas que perguntaram e a gente não pode fechar essa live sem fazer essa pergunta. Isso tudo que você está falando muito bem, mas o meu filho tem 2 anos de idade. E aí, eu já perdi a oportunidade? Quando é que deveria começar? E quando é que eu perdi a oportunidade? Eu sou a pior mãe do mundo e eu me chicoteio e tal e tal. Isso a gente tem que tomar cuidado, porque a culpa é uma companheira da maternidade. Então, assim, quando a pessoa descobre um mundo que ela não tinha descoberto, ela pensa, poxa, eu não acredito que eu fiz isso, eu não acredito que eu não vi, tem família que quer ter o segundo filho agora, eu quero resolver, tá, tá, tá. Sim. Aí, e quando começam a escutar o que a gente fala, diz assim, nossa, então aquela vez que ele passou a madrugada chorando, era só um cocô. Sabe, acontece muito isso, especialmente famílias que já estão no segundo ou terceiro filho, que começam a remeter ao passado e lembrar situações que passaram com o outro bebê e que realmente era só evacuação. Sim. Bom, primeira janela ideal para a prática é de 0 a 4 meses. Porque a mãe tem licença maternidade, o bebê tem o cuidado exclusivo da mãe, a gente espera que ela tenha uma rede de apoio e que dê respaldo técnico nas outras coisas para ela se dedicar exclusivamente para o bebê. Outra coisa, o bebê, nessa idade, ele tem movimentos reflexos, né? Ele tem o reflexo de marcha, ele tem o reflexo de Moro, ele tem o reflexo de sugar, então ele é reflexo. Então, o que que acontece? Ele apresenta a necessidade, eu ofereço a posição, puf, vem a evacuação. É um movimento reflexo, ele não tem noção. De 4 a 8 meses é a segunda janela ideal, porque também ainda está no processo de desenvolvimento. Passou o olho do furacão, né? Que foram os primeiros meses. E entra aí também a introdução alimentar. Então, o cocô ganha consistência, ganha cheiro, ganha, né? Fica mais duro, mais difícil de sair. É um momento ideal de praticar. E geralmente os sinais vêm durante a alimentação. Tu senta o bebê no cadeirão, ele começa a comer e ele refuga a comida e tu acha, meu Deus, meu filho não come. Na verdade, ele só queria cagar em paz e você não sabia. Que Pronto. interessante. 8 a 12 meses é a terceira janela ideal para a prática, porque ainda não tem também um hábito de uma vida toda, a criança ainda está desenvolvendo, entra ali a angústia da separação, aquele momento que a criança entende que ela não é a mãe, que ela, né, que ela é um outro ser vivo, papapá. Então é uma fase boa do desenvolvimento. Após 12 meses é possível, totalmente, mas é muito mais difícil, porque você já estabeleceu um hábito, aquilo que a gente falou das sinapses, do não sei o quê, mas é super possível, porém você vai ter mais trabalho e aí Claro. você vai ter que querer mesmo para dar certo. E aí você vai construindo o quê? Construindo a ideia de acordar e ir com essa criança para o banheiro, para ela sentir na bundinha dela o vaso sanitário ou o pinico, construindo a ideia de entender, olha, mas meu filho faz cocô sempre depois do almoço, então você vai, depois do almoço, passar a dar uma atenção maior para essa criança, deixar a fralda mais solta, entende? Você vai construindo essa relação de uma maneira mais difícil, porque daí não é um movimento vertical,
que vem o cuidador e auxilia e resolve. É um movimento horizontal, que tem a criança ali e o cuidador vem tentar se encaixar naquele processo que já está acontecendo. É mais difícil, mais possível. Eu postei no Bebê Sem Fralda essa semana que passou, um estudo chinês que eles identificaram o seguinte: na China, bom, higiene natural lá é normal, é natural. Embora seja o país que mais vende fraldas do mundo, ainda é Tem comum. muita Nós gente, somos o primeiro consumidor de fraldas do mundo. imagina. Mas lá na China, as pessoas andam na rua com as crianças fazendo xixi e cocô. A gente não está defendendo essa proposta, porque não tem necessidade. Já existe banheiro, você pode ir até um banheiro e tal. Então, o que eles identificaram? Que nos últimos 10 anos, Matheus, o índice de enurese noturna na infância e adolescência aumentou 3,5%, uma coisa assim. Os dados estão lá, porque a minha cabeça não é muito boa para isso. Mas há 11 anos atrás era um índice de tipo 4%, e aí agora está um índice de 7 e pouco por cento, entende? E Olha aí o só. que eles estão mencionando? Que é devido ao atraso da prática da Elimination Communication. Então, se a criança começa entre 6 meses e um ano, diminui o índice, o risco de ter enurese noturna no futuro. Olha só. Se começa após um ano, aumenta a chance de ter enurese noturna no futuro. Entrando aí nesse ponto, o que as famílias às vezes falam assim: eu desfraldei meu filho de noite, mas ele ainda usa fralda, eu não consigo tirar esse xixi noturno. As pessoas pensam, Matheus, que porque a criança dormiu e ou vai tirar a fralda, vai ligar um interruptor na cabeça que vai dizer assim: ó, pronto, esquece, para de existir xixi. Mas o xixi é uma necessidade fisiológica. Tá aqui a bexiga, tem água na bexiga. A bexiga não sabe se é dia ou noite. E aí, o que acontece? Às vezes a gente desfralda a criança e empurra a responsabilidade das evacuações para a criança. Então, acha que a criança tem que gerir as evacuações dela o dia inteiro. E aí, às vezes, essa criança passou o dia inteiro sem ir no banheiro. Ah, mas ela é desfraldada, ela já sabe. Mas ela não tem essa consciência de se autogerir. Da mesma forma que não tem de fazer uma alimentação saudável na Claro. cozinha. Entendeu? Então eu posso ter autonomia, posso ter 2 anos e ter autonomia de pegar uma fruta, mas é o meu cuidador que vai deixar a fruta lavada para mim. Ou é o meu cuidador que vai saber, não, é meio-dia, agora nós vamos comer uma comida e depois você come uma fruta, entende? Sim. Então não é porque eu desfraudei o meu filho, ou porque eu estou no processo de desfraude lá com 2 anos, 3 anos, que eu empurro para essa criança essa responsabilidade. Eu tenho que manter em mim isso e ter as rédeas dessa situação. No entendimento de que ele é um mini humano, ele é incapaz e eu tenho que suprir essas necessidades dele. Então, dentro disso, se eu trago para mim, eu vou ter a antena da percepção ligada, eu vou estar mais atenta. Então, naturalmente, meu filho acorda e eu vou para o banheiro, não interessa se ele tem 1 mês, 1 ano ou 10 anos. Eu tenho que saber ajudar o meu filho. Se tiver 100 anos, vai acordar e ir ao banheiro. Então, eu conheço uma enfermeira que ela trabalha com idosos, tu estava falando no Sim. começo do live. E ela passou a usar as técnicas da higiene natural com os idosos que ela cuida. Então, ela não precisa mais trocar fralda. Porque ela já se deu Ah, conta, olha, ele acorda, ele precisa fazer xixi. Então, naturalmente, ele acorda, ela já põe ali a comadrinha, entendeu? Ó, ele comeu agora, dá 20, 30 minutos, vai vir cocô. Ela já vai, já tira a fralda, já dobra a perninha do vovô. Então, é incrível, na verdade, sabe? É um divisor de águas, é uma quebra de paradigmas, sim. mas é algo que nos traz para o que é nosso natural de Claro. verdade. Claro. Poxa, isso é É incrível. de entender Muito os legal. tempos e os movimentos do corpo humano, né? Que é absolutamente é nosso, né? É nosso direito, inclusive, saber isso. Eu acho que eu entendo, eu vi muitos comentários questionando, né? E é maravilhoso questionar. Eu acho importante vocês entenderem se isso de repente não, para mim isso não é porque eu sou patrocinado pela Johnson Johnson, então eu vou de fralda mesmo. Agora, eu acho que é interessante, não é meu lugar de fala, inclusive, falar o que mãe deveria fazer ou não deveria fazer, que eu não sou mãe, não tenho a menor ideia, eu sei como é duro, eu tenho pacientes e eu honro a dificuldade que é ser mãe, assim, maternidade tem que ser honrada todo dia, não é à toa que por esse mês em maio a gente está trazendo todo um conteúdo que a gente pode sobre maternidade para o Vida Veda. No final do mês, daqui a uma semana e pouco, a gente vai ter um seminário com 4 especialistas em campos diferentes de maternidade para trazer informações para vocês sobre obstetrícia nova e nutrição obstétrica infantil e doulagem
A gente está trazendo um monte de gente incrível e aí, Fê, você está 100% nesse hall de pessoas maravilhosas. A questão é trazer mais informação para você, de repente, parar para pensar, parar para questionar, ver se é o caso de buscar mais ajuda ou buscar mais informações, contactar lá o pessoal do Bebê Sem Fralda e procurar se informar mais, ler os livros sobre higiene natural, ou também não ler nada e faz o que você quiser com a sua vida, que a vida é sua, entendeu? Mas é impressionante como quando a gente insere informações que contrariam as nossas crenças estabelecidas, muitas vezes o primeiro impulso é de rejeição, né? Não dá porque eu sou ocupada, não dá porque é correria, não dá porque, não dá porque, não dá porque, não dá porque, não dá porque. Mas assim, se É, abrir é o primeiro passo, né? é o primeiro passo. E eu defendo o seguinte, Matheus. Quando a gente tem informações de qualidade, a gente pode fazer escolhas conscientes. Então, você não pode dizer, por exemplo, assim, ó, eu escolhi uma cesárea porque era bom para mim. Mas você leu sobre os riscos? Você leu sobre, entende? Quer dizer, a gente não descarta a cesárea. A Claro, cesárea, ela é um evento da modernidade que é fundamental e salva vidas, desde que ela seja necessária e seja a última opção, claro. né? Então, às vezes, quando a gente fala da cesárea, uma pessoa que vê a cesárea como solução, ela vai dizer que isso é loucura, eu quero e pronto, porque eu não vou sentir dor e pronto. Então, quer dizer, se ela tiver informações de que dor não é sofrimento, se ela, né, quer dizer, se ela tiver informações de qualidade, eu estou sabendo aqui prós e contras, eu estou sabendo aqui prós e contras. Então, eu, consciente, qual é a escolha que eu posso fazer dentro É disso? isso, É a mesma coisa a questão da higiene natural. claro. Eu tenho aqui prós e contras e eu tenho aqui prós e contras. Dentro disso, será que na minha realidade eu consigo encaixar isso de forma que seja melhor para o meu bebê e para mim? Por que não? Né? E aí eu consigo desmistificar tudo que me trouxerem É isso. de empecilho. Por exemplo, o tempo. Eu não tenho tempo. Mas primeiro, seu bebê não é um barril furado que mija e caga o dia inteiro, tá? Sim, Eu falo assim, mija e caga porque é para ficar bem natural mesmo, né? claro. Mas ele não faz xixi e cocô o dia inteiro. Ele tem momento para isso. Então, primeiro, se você compreender isso, você vai saber que você vai ter tempo. Segundo, você vai ter que administrar uma fralda cagada. É E claro, uma você, na verdade, vai sobrar tempo. Essa que é a questão aqui, eu acho, no final. Exato, porque tem outra coisa, ó. Se eu faço cocô aqui, certo? E eu tenho uma fralda aqui, o que que acontece com esse cocô? Ele vai sujar toda a bunda. E geralmente ainda vaza nas costas, ainda quando não é o pescocô. E aí, sabe o que que eu faço? Fez É o pescocô. cocô. Eu pego um lenço umedecido, cheio de produto químico, Sim. e limpo. Eu não lavo, eu limpo. Então, aí tem outra coisa pra gente se questionar, porque se tu estiver mexendo no teu jardim e um gato fez cocô ali, tu botar a mão na merda, tu vai passar um lencinho? Eu falo isso sempre para as pessoas. Papel higiênico, gente, não dá. Papel higiênico não dá. Não dá, entendeu? Quer dizer, é legal para uma emergência, para uma situação que tu não tem como fazer, mas o que que é ideal aqui, gente? O ânus é um orifício cheio de prega, que fica merda. Aí você vai passar um papel, sabe? Então, Não dá. o que que você pode fazer na sua nova cultura, nesse movimento contra a cultura? Tenta organizar o horário do seu cocô com o seu banho. Então, já fez cocô, já toma banho, você está pronto para a vida. Claro. Da mesma forma, o bebê. Olha aqui o bebê. Aquele bebê que ia fazer o cocô na fralda e que ia sujar tudo, se ele tiver nessa posição, Matheus, o cocô só sai pelo orifício anal e faz assim, ó. Claro. A sujeira acabou. Só vai ter uma sujeirinha de nada aqui, ó. E aí, nesse ponto, se você quiser passar um lencinho, beleza, mas eu duvido que você consiga. Daí você já vai passar uma aguinha com sabão. Aí, o que que seu bebê não vai ter? Assaduras, porque não é um ambiente úmido, abafado, em contato com fezes humanas e com urina. Sim. Todo dia, várias vezes por dia. Então, você não vai ter assaduras, você não vai ter cólicas, você não vai ter constipação, você não vai ter problemas com o sono. Filha, agora não dá, mãe. A minha filha estava usando o cavalinho aqui agora, na hora. Não dá. Vem cá, Serena. Ai, o nome dela ainda é Serena, ainda por cima, gente. Que coisa maravilhosa. Oi, Serena, tudo bem? oi, filha. A Vana, ela é super tímida. Ah, mas eu também Serena, era, Serena. Daqui a pouco você tá fazendo live com a gente. é o sonho dela é vir participar, né, filha? É, mas também é ser veterinária. Também é ser veterinária. Gente, morri, fui pro céu. Serena, quantos anos você tem? 5? Gente do Sim. céu, mas falta pouco para você ser veterinária. Gente, os bichinhos vão ficar muito felizes de você cuidar deles. Eles vão ficar muito felizes.
beijo, assim, ó, e dá uma licencinha pra mãe continuar. Pronto. Ah, Linda é um demais. amor, né? Minha companheira. Serena usou o pinico a primeira vez com 54 dias. Eu fiz um cálculo uma vez que até, eu acho que 4 meses dela, eu tinha economizado, parece que 200 fraldas, sabe? Foi um negócio assim, tipo, porque eu comecei a calcular quantos cocôs ela fazia um cocôzão no pinico por dia, acabou o processo de fralda, nunca mais usei lenço umedecido, também usava na rua e tudo mais. E com 11 meses, a Serena não precisou mais das fraldas. Veja bem, eu não precisei mais das É fraldas, claro, porque fraldas, elas servem para que os pais não se sujem. claro. Nenhum mamífero ou nenhum animal de ninho suja o ninho com fezes. Mas isso é o ser humano, que Sim, tem raciocínio lógico. sim, Então tem alguma coisa aí, alguma coisa errada não está certo, né? sim. Então, dentro disso que a gente puxa esse raciocínio e traz, então, aí que tá, a ideia do tempo, né? Que a gente estava falando. Você vai gastar tempo para administrar fralda, você vai ter que manejar fralda, você vai gastar dinheiro com fralda, você vai gastar produtos agregados, que são pomadas anti-assadura, lenço umedecido, medicamentos para cólica, muitas vezes supositório, entende? Então, quer dizer, você vai economizar, isso vai mexer com a economia familiar, isso vai mexer com o bem-estar do seu filho. Eu considero uma questão de saúde pública, eu sinto que é uma coisa que o governo deveria estar falando, sabe? Mas a gente está num país em É que melhor esperar sentada. Você tá sentada, Fê? É melhor você esperar sentada, tá? acho que eu vou bater aí na tua porta, vou morar por aí. Mas a gente está num país que a gente precisa dizer que parir é natural. E a gente tem que brigar para dizer que parir é natural. A gente está num país que a gente tem que dizer que, que o seio foi feito para amamentar e que amamentar é um processo natural. Como é que eu vou falar em cagar, gente? Entendeu? Como é que eu vou falar que fazer cocô é algo natural e que o mini humano já nasce com capacidade de fazer cocô do jeito certo? É, Então, tá. realmente é um processo lento, mas voltando ao que a gente estava falando sobre informação. Se você tem informação de qualidade, você pode fazer escolhas conscientes. Então, dentro disso, você precisa ler teoria e prática, conciliar teoria e prática, Sim, né? A gente já tem muitos pediatras que aplicam em consultório a técnica, que ensinam e que já trazem para a gente os resultados, que o que a gente quer é resultado, claro. né? Parteiras do Brasil inteiro já no atendimento de pós-parto imediato já ensinam a higiene natural. Então, quer dizer, isso já está reverberando, mas ainda é um processo muito lento, sabe? Claro. E aí, dentro disso, esse nosso papel aqui de estar conversando, de estar instigando as pessoas, incentivando a pensar, já é meio caminho andado, É, o entende? trabalho é infinito, Fê. A gente vai trabalhar para sempre, não tem jeito. E que bom que somos instrumentos, né, para isso, porque realmente é aquela coisa de não escolher os capacitados e capacitar os escolhidos, né? Eu me sinto, quanto mais eu estudo sobre isso, menos eu sei, Ah, claro. sabe? Sim, Então é isso que me coloca em movimento, porque se a vontade é a força motriz, eu tenho vontade de aprender para poder ensinar, então isso é incrível. sim, E sim. aí eu convido todo mundo que estiver aqui assistindo para conhecer a página, conhecer o site, ler depoimentos, Legal. porque aí isso vai quebrando, sabe? Vai tipo, olha, é real, olha, é possível, olha, não é um bicho de 7 cabeças, realmente faz sentido, né? E eu não estou te dizendo assim, olha, é legal você botar seu filho em posição, eu estou te trazendo o embasamento teórico científico. Você viu que a gente falou de sinapses, a gente falou de ângulo anorretal, a gente falou de biologia, a gente falou de fisiologia, quer dizer, abarca todos os níveis e linhas de conhecimento, sabe? Então Perfeito. é algo realmente. Eu sou bem suspeita para falar, né, Ô, Matheus? Fê, não vamos terminar essa live porque sem falar do xixi. E o xixi? Falamos do cocô, cocô, cocô. E o xixi? É fralda mesmo? Tem outro jeito? E aí? O xixi, ele é tão especial. Vamos lá, vou perguntar para ti. A gente já falou sobre isso Vamos no fazer vídeo. a minha Qual... educação, né, da fralda. Vamos lá. não, mas qual o hormônio que a mulher libera no sangue para conseguir ter um bom trabalho de parto? A oxitocina. Pronto. Ocitocina tem o nome de hormônio do amor. Você sabe, deve saber, talvez quem está nos assistindo não sabe que a ocitocina é tão especial que ela tem um lugar especial reservado para ela no cérebro, que é o hipotálamo.
Todos os hormônios do corpo, eles trabalham algum órgão. Então, tem um hormônio da tireoide, o hormônio que vai atuar nos órgãos sexuais, o hormônio que, entendeu? Cada hormônio vai atuar de alguma maneira no nosso organismo. Beleza. A ocitocina, que é o hormônio do amor, ela é tão especial que ela é secretada, fabricada e secretada no hipotálamo, enquanto todos os outros é na hipófise. A hipófise é uma glândula que a gente tem dentro do nosso cérebro, super protegida e que ela tem função vital no nosso corpo. Beleza. Todos estão na hipófise. A ocitocina está no hipotálamo. E adivinha quem está junto com a ocitocina? Do ladinho da ocitocina. Quem? Hormônio ADH, antidiurético hormônio. Ou vasopressina. Ou o hormônio relativo ao xixi. Então, o xixi, ele é tão importante a questão porque ele vai mexer nos vasos sanguíneos, ele vai mexer na necessidade de água do corpo, no mecanismo da sede, no mecanismo de filtragem dos rins e no mecanismo de evacuação do xixi, de eliminação do xixi. Então, ele é tão foda que ele mexe diretamente no sistema nervoso central. E todos os outros hormônios são incompatíveis. Da mesma forma que a adrenalina é incompatível com a ocitocina, também é incompatível com a ADH. Tá. Vamos lá. Filha, preciso que você pare com esse barulho um segundo. Obrigada. O ADH, ele é tão foda, tão importante, que ele mexe diretamente no sistema nervoso central. Então, quando você tem um bebê que está com choro excessivo, muito provavelmente ele está com índice de ADH muito alto no sangue, fez com que o vaso sanguíneo dilatasse, o sangue corresse mais rápido, que é como um alerta vermelho dentro do corpo. Como se o corpo dissesse assim, ó, preciso evacuar, preciso eliminar a urina, tá? Então, o xixi, ele mexe com a frequência cardíaca e com a frequência respiratória. E essas duas frequências mexem diretamente com a pressão arterial. Olha que loucura. Então, por exemplo, uma pessoa que está retendo líquido, ela vai precisar tomar algum chá diurético ou algum medicamento diurético que é para ela eliminar esse líquido. Sim. Né? Então, tá aí, ó, qual é o hormônio que mexe? O antidiurético hormônio. O que ele quer evitar? Ele quer ter essa regulação dos níveis de água do corpo. Tá. Então, se eu estou com muito xixi na minha bexiga, o meu hipotálamo libera o ADH na corrente sanguínea, faz o sangue correr mais rápido, e isso gera no meu bebê comportamentos de uma panelinha de pressão. Então, se você tiver um bebê no peito, mexendo perna, mexendo braço, mexendo perna, mexendo braço, você tem um bebê precisando fazer xixi. Se você tem um bebê que durante a madrugada acorda gritando, ele tá desesperado para fazer xixi. Então, na verdade, assim, ó, o xixi, a maioria das pessoas acham fácil pegar cocô. Por quê? Porque o cocô, ele tá ali, né? Ah, beleza, a barbada tá na cara, né? Olha lá, vai fazer cocô, ainda tem gente que diz, olha lá, vai cagar, né? E deixa. Então, o xixi, ele é sutil. Por quê? Porque ele não tem uma cara de xixi, né? Ninguém antes de fazer xixi... Mas ele representa em sinais corporais, comportamentais. Entendi. Então, também temos os momentos chaves, que é acordar e fazer xixi. Após uma mamada, também precisa fazer xixi. Antes de dormir, durante o banho, que tem o barulhinho da água, aquela coisa toda. Mas tem os momentos oportunos durante o dia que tem tudo a ver com xixi. Um exemplo da minha que já tem 5 anos. Como que eu sei que ela quer fazer xixi? Ela fica angustiada, ela fica irritadiça, ela fica com sintomas de ansiedade. Eu por também, exemplo. igualzinho. Tudo isso que a Serena tem, eu também tenho. Só que você tem boletos para pagar, ela não tem. Então, verdade. se ela não tem boleto, por que ela tá com tudo isso? Entendeu? Sim. Tipo assim, por que uma criança de 5 anos vai apresentar estresse, ansiedade? Maravilhosa. E aí você levanta a perna também ao mesmo... Ai, o Instagram vai cortar a gente. O que você faz quando a pessoa quer fazer xixi? É a mesma posição. Você Tá. proporciona a posição, porque aí você vai proporcionar um relaxamento perineal, né? O períneo vai ficar relaxado, vai ficar na posição correta, e aí vai ser mais fácil de rolar a evacuação. Mas o que eu sugiro sempre? Que a criança esteja sempre de costas para o cuidador, porque como mexe com todo o sistema nervoso central e todo o nosso corpo é cheio de nervos e a nossa pele é um grande sensor,
E a nossa, aqui, ó, na nossa medula, é como se fosse um interfone para o cérebro. Então, a partir do momento que você dá esse respaldo técnico aqui para a criança, e você fala, faz xixi, filho. A criança se sente em segurança, se Fê, sente posicionada. o Instagram vai E cortar a gente.